Os automóveis elétricos são uma realidade cada vez mais presente, mas para muitos utilizadores ainda geram bastantes dúvidas e receios. Assim que participou na primeira volta elétrica a Portugal para ver como é percorrer o país num carro 100% elétrico. Começa aqui a primeira volta elétrica a Portugal. A ideia é tocar os 4 cantos do país com um automóvel 100% elétrico. Começamos em Lisboa e esta primeira etapa leva-nos até à Guarda. Carros e condutores com baterias carregadas num desafio verificado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Mas o mais importante mesmo era ver como se percorre o país com um automóvel 100% elétrico. Estão cumpridos os primeiros 127 km desta viagem, que vai ter um total de 2.000 km, ainda falta muita coisa. Tenho 193 km de autonomia. A primeira paragem para carregamento vai acontecer em Almodóvar. Porque é na autoestrada que se consome mais. Nesta primeira paragem, a estreia no primeiro posto rápido da rede Ionity. Continuamos a viagem e deixamos a autoestrada pela Nacional e depois de São Marcos da Serra, a Serra de Monchique é também um desafio pela elevação. Chegamos ao primeiro canto de Portugal desta volta elétrica. Já fizemos o controlo, até aqui não houve problemas, também ainda só fizemos um carregamento. Seguimos viagem pelo Algarve. O percurso continuou pela Nacional 125. A paragem para almoço era aproveitada para novo carregamento. Paragem estratégica em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve. Enquanto almoçamos, o carro fica à carga, tem 200 km de autonomia. Antes de seguir viagem, aproveita-se a reta do Autódromo Internacional do Algarve para perceber a dinâmica de um automóvel elétrico. Um slalom com o carro e depois com uma trotinete elétrica. A equipa da SIC não venceu o desafio. Porque se deu pior com a trotinete. E o outro com o carro. De novo na autoestrada, era preciso estar atento para perceber como ficavam os consumos. Seguimos viagem na A22, a caminho de Vila Real de Santo António. O consumo está atualmente nos 17,9 kWh, o que é bastante bom, e eu vou a 120 km/h com o cruise control ligado. A partir daqui, os consumos sobem drasticamente e diminui a autonomia. Até agora não tivemos problemas com postos de carregamento. Antes de parar no segundo canto de Portugal, uma paragem num supermercado de Vila Real de Santo António. O farol de Vila Real de Santo António marca o segundo canto desta volta elétrica a Portugal. Saímos de Lisboa às 8 horas, são 17h31. Gastámos 3 horas em carregamentos para chegar até aqui. Até aqui não houve grandes problemas com os carregamentos, também porque os postos onde estivemos não estavam ocupados, mas não há muita quantidade de pontos de carregamento e isso pode vir a ser um problema muito em breve para quem queira fazer uma viagem maior com
com um carro elétrico. Este, em que seguimos, tem cerca de 400 km de autonomia, o que também já garante alguma tranquilidade. Despedimos-nos do Algarve, seguimos viagem para norte, rumo a Évora. A Nacional 122 revelava o Parque Nacional do Guadiana. Depois, o cenário do interior alentejano com poucas elevações e temperatura amena ajudava a fazer bons consumos. Estão cumpridos 713 km, chegámos a Évora com 30% de carga nas baterias. Agora é tempo de as recarregar de novo e também, muito importante, recarregar a energia dos condutores. Na primeira etapa noturna era preciso chegar à Guarda, desafiante para o carro e para quem estava ao volante, sempre a subir até à cidade mais alta de Portugal. A bateria de 66 kW dava, mas por pouco. 1000 km, chegamos finalmente à Guarda, passa da 1 da manhã, o carro tem menos de 10% de autonomia, fica a carregar durante a noite e eu mal tenho autonomia para chegar à cama. O segundo dia da volta elétrica a Portugal começa na Guarda. Vamos para já até ao terceiro canto em Miranda do Douro e é a etapa mais desafiante pela escassez de postos de carregamento. Rumo a norte e ao terceiro canto. O objetivo era não parar para carregamento. As patilhas no volante ajudam a aumentar ou diminuir a regeneração da energia da travagem. Estamos com 110 km percorridos e tenho estado aqui a fazer uma gestão muito cuidadosa do andamento, a tentar ao máximo manter uma velocidade com o sistema de cruise control, velocidade de cruzeiro de 100 km/h, tentar ao máximo regenerar energia e não abusar do acelerador. Nesta velocidade, neste terreno montanhoso, tenho conseguido manter um consumo que agora está a rondar os 15,7 kWh, mas o pior ainda está para vir. IP2, Nacional 102, IC5 e Nacional 221 levavam-nos até Miranda do Douro. Por aqui não se ouve mirandês, mas há mais um carimbo na carta de controle. E estão cumpridos 1200 km. Já aqui está o carimbo que comprova que chegamos ao terceiro canto desta volta elétrica a Portugal. O carro tem 50% da bateria, deve dar para chegar sem preocupações ao próximo ponto de carregamento em Mirandela. São 111 os quilómetros que nos separam de Mirandela, um percurso maioritariamente por estrada nacional, mas com alguns quilómetros pela A4. E chegamos a Mirandela, 1300 km, 26% da bateria ainda disponível. Vamos aproveitar a hora de almoço para fazer um carregamento rápido. A etapa mais complicada correu bem. Agora faltam 170 km até ao próximo ponto de carregamento em Ponte de Lima e tenho 289 km de autonomia. Não há problemas, embora estejamos no terreno mais hostil para qualquer automóvel elétrico, a autoestrada, porque acima dos 100 km/h os consumos disparam, neste caso sigo com o cruise control ligado a 120 km/h. Até aqui corria tudo bem, mas a história estava prestes a mudar numa das vilas mais antigas de Portugal. Em Ponte de Lima, o primeiro contratempo, o posto não reconhece o cartão que temos estado a utilizar para carregar o nosso automóvel. Vamos ter de procurar uma alternativa, por forma a conseguirmos chegar a caminha.
Foi preciso procurar alternativa e facilmente se percebe que o número de automóveis elétricos está a crescer a um ritmo maior que o número de novos pontos de carregamento. Para chegarmos a Caminha, ainda vamos ter de esperar. O segundo posto que encontramos em Ponte de Lima está a funcionar, mas o posto de carregamento rápido encontra-se ocupado por outra viatura. A solução foi utilizar o ponto de carregamento lento, carregamento a 11 kW. Em vez de meia hora, vou ter de contar com 1 hora para poder seguir viagem. No ponto de carregamento mais rápido está o automóvel de Carlos Daniel Oliveira. Rendido aos elétricos, não tem ansiedade com a autonomia, mas os carregamentos continuam a causar preocupação. No início sentia-se mais a falta, agora já começam a haver mais postos disponíveis, mas são poucos. Se começar a haver muitos carros elétricos na estrada, não chega de certeza para todos. Ainda há, mesmo havendo mais, ainda é bastante limitado. Com todas as limitações, já só faltava chegar ao quarto canto de Portugal. Uma viagem que obrigou a muito planeamento. Bom, tínhamos primeiro que ver os quilómetros a fazer, identificar os 4 cantos de Portugal para lá chegarmos da melhor maneira. Logo a seguir, identificar o maior número possível de carregadores que nos permitissem exatamente ressalvar a hipótese de alguns, como agora aconteceu, não estarem a funcionar ou estarem avariados, inclusivamente, portanto. E, tirando isso, é acreditar que os elétricos já nos dão alguma segurança, que já nos dão alguma tranquilidade no planear de uma viagem, porque com o elétrico é sempre importante planear os quilómetros que temos que fazer. Desta vez o carregamento demorou mais do que o esperado, mas ainda houve tempo para apreciar Ponte de Lima e se esta terra vale a pena. Sim, esta localidade cheia de história merecia uma paragem mais prolongada, mas era preciso rumar ao quarto canto, onde, ao lado de quem gosta mais de remar, era garantida mais uma assinatura na folha de controlo. Chegamos ao quarto canto de Portugal. 1570 km percorridos, quer dizer que faltam sensivelmente 500 km para o final desta aventura elétrica, a primeira volta a Portugal num automóvel 100% elétrico. Daqui seguimos para Gaia. A descer custa menos, por isso de Caminha para baixo já só se pensa na pausa para jantar, mas sem nunca perder as contas de vista. A caminho de Gaia, a viagem segue sem complicações e sem qualquer ansiedade. Faltam-me sensivelmente 35 km, tenho 97 km de autonomia, dá perfeitamente para chegar. E na cidade, a quantidade de postos existentes não deve causar quaisquer problemas de carregamento. Cheguei a Gaia com 60 km de autonomia, agora vou utilizar este posto que, curiosamente, tem as mangueiras viradas para o passeio e não para a estrada. O que neste caso até calha bem porque o automóvel carrega do lado direito. Se fosse do lado esquerdo, seria bem mais complicado. Com as baterias a 100%, faltava a segunda e última etapa noturna, 200 km até à Nazaré. Já viemos dormir à Nazaré, foi bom para recuperar energias, agora só falta cumprir calendário até Lisboa. E já se pode fazer contas a esta volta elétrica a Portugal. 2.000 quilómetros que custaram 73,99€ em carregamentos. Foram 9 carregamentos, 6 dos quais aconteceram durante refeições e dormidas, ou seja, tempo que teria de ser despendido com o carro parado. Ainda houve tempo e energia para uma incursão fora de estrada até ao principal ponto turístico da vila. Já vamos rumar a Lisboa, mas antes uma oportunidade rara de ver desta perspectiva o canhão da Nazaré.
Sem grandes ondas, um pouco como um elétrico quando passa. Daqui até Lisboa, o percurso é sempre por autoestrada, com um consumo acima dos 20 kWh. E pronto, aqui a passar Peniche, faltam à volta de 70 km. Já me sinto a cumprir calendário antes do último carimbo para terminar esta volta elétrica a Portugal. A chegada a Lisboa tinha sabor a missão cumprida e comprida. Não só não houve grandes dificuldades, como o tempo despendido em carregamentos acabou por ser razoável. E além disso, há a poupança, menos de metade do valor que seria necessário gastar num carro com motor diesel. As contas estão feitas, pouco mais de 48 horas para percorrer os 4 cantos do país. A prova de que a eletrificação é uma realidade cada vez mais presente. Rui do O e Rui Pedro Reis, a SIC na primeira volta elétrica a Portugal.